Sétimo ano. Então vamos lá, a gente vai começar então mais uma videoaula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre documentário. E por que a gente vai falar sobre documentário? Porque vocês irão assistir alguns documentários para fazer depois aquele nosso trabalho que a gente combinou do projeto social, tá? Então é um trabalho bem importante, bem bacana também, mas que vocês realmente têm que ter essa base para poder dar continuidade no projeto. Então, o que acontece? Eu vou passar uma lista com vários documentários para vocês. Vocês irão apresentar um seminário sobre esse documentário, contando, né, sobre o roteiro desse documentário, quem escreveu, quem foi que dirigiu, qual a importância desse documentário para a sociedade, falar toda a parte técnica do documentário e depois explicar a parte social do documentário. Com base no tema que esse documentário que vocês assistiram propõe, né? É com base nele que vocês vão desenvolver o projeto social que eu vou explicar para vocês posteriormente, certo? Então, por isso que hoje eu vou dar uma base para vocês do que é um documentário, do que ele trata, né? Qual que é a base de um documentário? Então, todo documentário, ele é baseado em algum tema social, em alguma coisa que seja realmente importante para toda uma sociedade. Ou seja, é um tema que vai importar, né, vai ter uma relevância grande para boa parte da nossa sociedade, certo? Então, esse documentário, a gente trata o documentário como um gênero de cinema. Por que um gênero de cinema? Porque apresenta filmagem, direção, roteiro, né? Segue mesmo. Inclusive, quando vocês forem assistir aos documentários, provavelmente vocês vão contar pra mim assim, nossa, parece um filme, né? E ele parece um filme mesmo. A diferença é que são histórias contadas, né? Fragmentadas, né? Então, geralmente o documentário ele pega fragmentos de histórias e vão contando para vocês para desenvolver o tema a se tratar nesse documentário. Todo documentário, ele vai virar, ele é importante porque ele vai se tornar um arquivo histórico. Por que ele vai se tornar um arquivo histórico? Porque ele realmente vai ter uma relevância para a sociedade. Então, ele é um tipo de documento histórico daquela época, daquele tema, de quem gravou, enfim. Ele relata mesmo os problemas sociais daquela época, né? Ou divulga algum projeto que se relacionava a algum tempo histórico. Por isso que ele vai sempre vai estar ligado a um arquivo histórico, certo? Todo documentário ele trabalha com imagens, tá? Então, são gravações, são filmagens, são fotografias, enfim. Então, a imagem é a base do documentário, tá? Lembra que eu falei para vocês que o seminário, a base é a fala? Porque ele é um gênero oral. O documentário ele é um gênero de cinema. Portanto, a imagem aqui é tudo. Então, selecionar a imagem, quem vai fazer, fotografia, né? Qual ângulo que vai pegar daquela matéria, enfim, tudo isso tem uma relevância enorme na hora de compor um documentário, tá? Todo documentário ele vai ser baseado também em entrevistas, ou seja, vai se ter contato com algumas pessoas que fazem parte daqueles temas que o documentário quis tratar, tá? Então, por exemplo, vai um documentário sobre esporte, um tema amplo, aí a gente reduz, é sobre torcidas organizadas, ok? É sobre a violência dentro das torcidas organizadas, certo? Então, vai se tornar um arquivo histórico, porque vai registrar um problema, né, que havia dentro do esporte, das torcidas organizadas. As imagens são extremamente importantes, porque se vai falar sobre violência da torcida organizada, provavelmente vai ter uma entrevista com pessoas que estavam fazendo parte dessas torcidas organizadas, certo? Então, para ter uma relevância maior, quanto mais entrevistas, quanto mais imagens eu tiver sobre aquele tema, mais credibilidade o meu documentário vai ter, certo? Todo documentário ele vai ter um roteiro, tá?
Só que aí é o seguinte, como que é esse roteiro? Não é um roteiro de filme, não é um roteiro de teatro, não existe roteiro escrito, não tem como fazer um planejamento das falas. Então, o que acontece? Esse roteiro, ele vai ser durante o processo, certo? Então, enquanto acontece o processo do documentário, é que esse roteiro ele vai se formando. Então, não tem nada planejado anteriormente com relação ao que vai ser dito, ao que vai ser falado, né? Ele é todo um processo. É claro que há um planejamento. Eu vou mostrar para vocês aqui todo o planejamento de um documentário. Mas não tem como elaborar exatamente como vai ser esse documentário, porque depende da fonte de pesquisa desse documentário, né? De repente eu planejei colocar uma coisa, falar sobre as torcidas organizadas, sobre a violência que há, mas quando eu fui entrevistar as pessoas, eu percebi que existe mais do que aquilo que eu queria focar no meu documentário. Então, realmente, o roteiro, ele vai fazer parte do processo, tá? Ele vai se formando de acordo com o caminhar de todo o processo do documentário, tá? Então, não existe nenhum documentário que fala assim, vai começar assim, terminar assim, vai começar assim, no meio a gente põe isso, no final a gente coloca isso. Não, ele vai ser montado durante todo um processo, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona o antes, o durante e o depois, né? Como que esse documentário ele é feito. Então, antes de começar o documentário, antes de começar a filmar, gravar esse documentário, eu preciso definir um tema. Isso é o básico, tá? Geralmente são temas sociais, né? Então, temas relacionados a divulgar algum projeto ou a denunciar algum fato que está acontecendo que não está sendo legal para a sociedade, ou a criticar algum ponto, né, que não está sendo legal. Então, hoje em dia existem documentários com várias viés aí, né? Várias coisas vários temas que podem ser explorados dentro do documentário. Por isso que é muito importante que antes esse tema já esteja definido. O tema é o essencial para começar um documentário. E aí depois eu vou definir o meu público-alvo. Quem vai assistir ao meu documentário? Para quem eu vou gravar? Que tipo de imagem eu vou trazer que vai ser importante para esse público? Que tipo de linguagem eu vou usar para esse documentário? Então eu preciso saber quem é o meu público-alvo. Quem eu quero que assista a esse documentário, certo? A pesquisa, né, como eu tinha falado para vocês aqui, todo roteiro vai nascer da pesquisa. Então, tem que se fazer uma pesquisa muito ampla sobre o tema para a elaboração de um documentário, tá? E aí você monta um pré-roteiro, né? Então, sobre o que a gente vai falar? Vamos primeiro tirar algumas fotografias do local, depois vamos entrevistar algumas pessoas que estão ligadas a esse tema ou a esse projeto, depois a gente, enfim, vocês vão elaborar, né? É elaborado, vocês não vão produzir um documentário, tá? Calma, mas vocês vão assistir a documentários e é importante que vocês saibam esses pontos para depois apresentar pra gente o documentário que vocês assistiram, tudo bem? Então, esse pré-roteiro, ele é essencial para que haja o planejamento das gravações, né? Que é o que vai vir aqui, ó, depois, tá? Então, esse roteiro é para isso. Para que se possa planejar como você quer, o que você quer alcançar com esse documentário, ok? Como eu falei para vocês, pode ser que no processo tudo isso mude, porque você vai ouvir muita gente, vai fazer muitas entrevistas, vai ver muitas imagens. Então, pode ser que nesse meio do caminho aí, você mude, né, o que você quer apresentar nesse documentário. Nesse caso aqui, é importante fazer esse pré-roteiro. Agenda de gravações, ou seja, quando vai ser, como vai ser, com quem vai ser, quem vai filmar, quem vai entrevistar, a gente vai aparecer, não vai aparecer, vai ter uma pessoa narrando, né, essa gravação, ou enfim, tá? Então,
Tudo isso tem que ser muito bem planejado, organizado, elaborado e colocado aqui nesse roteiro para que o documentário ele possa ter sucesso depois, certo? Durante as gravações, durante o processo do documentário, o que acontece? O que eu tenho que fazer durante? Gravar as cenas, o básico, né? Fazer as entrevistas, procurar as pessoas que vão ser entrevistadas ou fotografias, enfim. E colher esses depoimentos. Porque às vezes você não faz entrevista. Às vezes você pede para a pessoa comentar sobre a situação. Ou grava depoimentos de pessoas que estão passando por aquela situação. Certo? E depois que eu já fiz tudo isso aqui, o que eu tenho que fazer? Agora sim. Agora o meu processo vai estar elaborado. Tá? Então agora eu já tenho todo o meu roteiro. Agora que esse processo aqui já terminou. Certo? Se esse processo aqui, agora aqui eu começo a organizar de fato o meu documentário. Aqui eu começo a elaborar o meu roteiro, tá? Então o que eu vou fazer? Vou editar, vou colocar os depoimentos que me interessam, vou colocar as entrevistas que me interessam, vou selecionar as cenas que me interessam. De repente, aí aqui tá, selecionar a imagem. De repente alguém falou alguma coisa sobre uma determinada... Vamos voltar lá no exemplo que eu dei sobre as torcidas organizadas, tá? De repente alguém deu um depoimento sobre uma determinada briga no dia daquele jogo em específico. Eu tenho essa imagem, então enquanto a pessoa tá falando, eu posso colocar essa imagem de fundo, né? Que aí deixa o meu documentário ainda mais interessante, eu tenho mais credibilidade sobre esse documentário, certo? Depois eu vou sequenciar o meu roteiro, ou seja, pode até ser que eu gravei uma entrevista primeiro e um depoimento depois e eu quero inverter a ordem. Ah não, eu quero colocar isso aqui primeiro, depois eu coloco a entrevista, depois eu ponho o depoimento. Então agora é a hora de organizar para ver o que tem mais relevância, o que vai ficar mais forte. De repente você tem um depoimento que é muito forte, que você quer guardar para o final. Ou o contrário. Não, esse depoimento é muito forte, eu quero abrir o meu documentário com ele. Certo? Então é aqui nessa hora que você vai começar a sequenciar esse roteiro. E por fim, é que você vai publicar esse roteiro. Tá? Então, não é uma tarefa muito fácil. Enfim, né? Tudo passou por todo esse processo de elaboração, de planejamento do roteiro, para depois eu publicar essa minha história, tá? Então, quando vocês estiverem fazendo o trabalho do documentário, o que eu quero que vocês coloquem para mim? Isso eu vou explicar para vocês depois, bem detalhadamente, como eu quero o trabalho. Mas, de repente, vocês vão colocar... De repente, não. Vocês vão fazer para mim. Olha, professora, esse documentário foi interessante porque durante as gravações aconteceu isso. Eles iriam falar sobre esse tema, mas de repente no meio do caminho eles mudaram de ideia. Ou, nesse caso aqui, teve esse problema na hora de gravar, porque eles não conseguiram colher os depoimentos. Ou as pessoas que deram o depoimento não autorizaram que fosse publicado. Então, quais problemas que tivemos nas gravações, né? Quais problemas que teve antes, durante, depois das gravações. Então, quando vocês estiverem explicando pra gente sobre o documentário que vocês assistiram, vocês deverão passar pra gente, né, pro público que tá ali assistindo, sobre essas curiosidades durante o processo de formação do documentário. Certo? Ok? E aí, mais pra frente, a gente conversa mais um pouquinho sobre o seminário que vocês irão fazer para mim, sobre o projeto social que vocês irão desenvolver, que se Deus quiser, a gente já vai estar de volta na escola, tá bom? Beijo, gente. Até a próxima aula.